Pode ir. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Arthur Nascimento Gomes, do grupo do Empirismo de David Hume, Teoria Epistemológica do Santa Marcelina. E vamos começar aqui com uma pequena lista de questões, na verdade duas, justamente sobre esse tema e que caíram no Enem em alguns anos atrás. Vamos começar pela questão 2 de uma lista aqui formulada pelo projeto agataedu.com, e ela diz o seguinte: Enem PPL 2018. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem, mostram que, a um exame mais atento, podem ser derivadas dela. David Hume, Investigação sobre o Entendimento Humano, São Paulo, Abril Cultural, 1973. O enunciado é o seguinte: depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a sua gênese na letra A, convicção inata, letra B, dimensão a priorística, letra C, elaboração do intelecto, letra D, percepção dos sentidos, letra E, realidade transcendental. Então, galera, a teoria epistemológica de David Hume é exatamente o empirismo, que é a formulação, o formular de ideias a partir de sentimentos e experiências anteriores dessa ideia formulada. Então, qual que seria a alternativa correta dessa questão? A letra D, que prevê justamente isso que eu acabei de falar, que é a percepção dos sentidos e de experiência. E aqui nós temos que a letra D faz exatamente isso. Então, um possível distrator que poderia causar uma pane no pensamento dos alunos seria a letra C, que diz elaboração do intelecto. Sim, David Hume diz muito sobre a elaboração do intelecto de uma pessoa, mas sua teoria epistemológica deriva-se especificamente da percepção dos sentidos, que posteriormente formularão uma ideia. Por isso que a alternativa correta seria a letra D e não a C. Aqui nós temos a nossa segunda questão, oriunda do Enem de 2015. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, isto é, o ouro e a montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. Podemos unir isso à figura e à forma de um cavalo, um animal que nos é familiar. Esse enunciado veio do livro Investigação sobre o Entendimento Humano, do David Hume, lançado pela editora Abril Cultural no ano de 1995. Hume estabelece um vínculo entre o pensamento e a impressão ao considerar que a. Os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação. B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. E. As ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria. Vejamos bem. No Enem, na área de linguagens, principalmente, nós temos que tomar muito cuidado com a estrutura das respostas e possíveis distratores também. Então, o que está denotado nessa questão aqui? Que nós, pelas experiências, realizamos a composição das nossas observações e através disso se materializa o poder criativo. Nós juntamos ideias através de experiências e formamos o entendimento, o conhecimento. Então vamos lá. Uma possível alternativa poderia ser: as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Mas veja bem, fonte específica, as ideias não são a única fonte de conhecimento, porque as ideias como a fonte principal de conhecimento estão dentro da teoria do empirismo, que é uma teoria, mas na filosofia nós não podemos levar algo como uma absoluta verdade. Então, sempre que houver específica, única, absoluta, é uma resposta a se descartar. Outro possível descartor também poderia ser a alternativa D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados pela memória. Que ordenam o processamento dos pensamentos são as experiências, não são os sentimentos. Os sentimentos são a matéria-prima dos nossos pensamentos, do nosso conhecimento.
Então não são eles que ordenam, mas são eles que são o material com o qual formamos nosso conhecimento. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Pelo acaso podemos descartar porque no simples ato de juntar ideias, nós já não estamos realizando um acaso, não é um acaso essa junção de ideias. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Novamente, nossas experiências classificam os dados da nossa percepção. Sem as nossas experiências, nós não teremos como palatar, como analisar esses dados cuidadosamente para assim formar conhecimento. Então nos sobra a A, que é bem condizente com o contexto, os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação. A sensação é moldada pela experiência, que forma conhecimento. Então a resposta dessa questão é a letra A. Então nós ficamos por aqui. Essas foram as nossas duas questões sobre a teoria epistemológica de David Hume. Esperamos que tenham gostado e desejamos a todos bons estudos.